A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos saúda aqui é o pastor Júlio Ferreira, e eu venho te convidar e ouvir a palavra de Deus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando em Filipenses 3:13, que diz assim: Irmão, quando a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Eu venho, meus irmãos, nessa tarde, trazer essa palavra para o meu e para o teu coração. Uma palavra maravilhosa que se encontra no livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu. Louvado seja Deus. Que ele falou que esquecendo as coisas que atrás fica, avança para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque ele entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus nos chama para esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para Jesus. Só que muitas vezes nós ficamos presos em nossos passados, nós ficamos presos nas coisas que atrás ficam, e aquilo muitas vezes nos impede de prosseguir para o alvo, nos impede de nos aproximar mais de Deus. Porque muitas vezes o passado tem nos prendido. Mas a palavra nessa tarde vai nos exaltar a esquecer as coisas que atrás ficam. Porque nós vemos a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem. Até mesmo a palavra nos ensina e nos fala que ele era um homem, né, um doutor da lei, ensinado por Gamaliel. E ele era zeloso da lei de Deus. Mas ele servia a Deus não com entendimento. Ele não tinha o pleno entendimento que... Ele não entendia que Jesus era o caminho. Ele não entendia que Jesus era a verdade e a vida. Tanto que ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia. Mas aí a palavra vai nos dizer que ele teve um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro no caminho de Damasco. E ali Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é lutais contra os aguilhões, né? Duro é lutar contra a vontade de Deus. Tu és para mim um vaso escolhido para levar o meu nome nos confins da terra. Louvado seja Deus. E ali o entendimento dele foi aberto. Ali ele compreendeu, louvado seja Deus, que Jesus era o Senhor. E ele prosseguiu em trazer a mensagem da salvação. Ele se dedicou totalmente em fazer a vontade de Deus. Ele prosseguiu para o alvo. Só que eu imagino que não era fácil para ele, porque ele tinha lembrança de muitas coisas, lembrava da sua família, que muitas vezes ele falava de Jesus, porém aqueles homens não davam ouvido. Ele lembrava na vez que ele perseguia a igreja de Deus. Eu creio que ele lembrava de Estevão, que foi apredejado, e ele segurou a capa daqueles que o apredejaram, e ele consentiu com a morte de Estevão, né? E aquilo tem para mim que machucava muito a ele, né? Mas ele foi alcançado pela graça, como cada um de nós. Nós somos alcançados pela graça, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você vê que quando Deus ele vem nas nossas vidas, nós temos passados, nós temos vidas que muitas vezes vidas complicadas, né? Mas a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos dizer que ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é onde que Jesus ele vem e nos traz para o arrependimento. Ele nos traz essa graça maravilhosa. E ele nos fala e nos ensina a esquecer. Louvado seja Deus, e cada dia não somente esquecer, mas também perder nessa vida para ganhar o mais importante, que é a salvação das nossas almas. Porque Jesus ele vai nos dizer que ele foi nos preparar lugar. E ele viria outra vez para nos buscar. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Mas nós, muitas vezes, nós fomos, desde pequeno, nós somos ensinados a ter. Não a perder, né? Mas quando nós, muitas vezes, olhamos e pensamos, e fala, Senhor,
Por que certas coisas não acontecem do jeito que eu planejei? Porque muitas coisas muitas vezes não acontecem do jeito que eu quero. Mas eu quero dizer para você que Deus tem te preparado para ter coisas melhores. Ter coisas melhores por quê? Porque esse mundo é passageiro. A palavra de Deus vai nos dizer: passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não há de se passar, porque o Senhor tem coisas melhores. Louvado-se a Deus. E você vê até mesmo em muitas passagens, você vê que aquele povo que estava no Egito, eles foram tirados do Egito para herdar uma terra da promessa, né? Uma terra prometida, mas porém teve que passar pelo deserto, porque o deserto é a terra da providência de Deus, porque Deus ele quer que nós, cada dia, estejamos totalmente dependentes dele, sabendo, louvar-se a Deus, que como diz na palavra, que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Porém os escolhidos de Deus, eles permanecem no Senhor. Eles permanecem seguindo o Senhor, mesmo que muitas vezes seja necessário a perder. Mas perdemos aqui para ganhar, porque imagina uma árvore plantada aqui nessa terra. E Deus ele quer tirar ela daqui para plantar em outro lugar. Que lugar é esse? O lugar que Jesus foi nos preparar. E ali nós somos tirados pela raiz, porque desde pequeno nós damos, né, raiz, nós crescemos aqui nessa terra. Mas para desprender daqui, muitas vezes é dolorido, muitas vezes é sofrido. E muitas vezes nós precisamos esquecer e perder para ganhar o mais importante. Louvado seja Deus. Então entenda isso nessa tarde. O Senhor é aquele que não desampara. O Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus que diz: somente confia e espera no Senhor, que as demais coisas tudo Ele fará. Louvado seja Deus. Então quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, não sei o que tem te prendido, não sei o que tem deixado você triste. Louvado seja Deus. Às vezes você quer servir a Deus, muitas vezes você quer adorar o Senhor, mas muitas vezes, quando você até mesmo acorda de manhã, você lembra do teu passado, você lembra aquilo que você fazia ou fez, e aquilo tem entristecido teu coração e tem impedido de você prosseguir. Mas o Senhor nessa tarde ele te traz esperança, te traz alegria, que o Senhor não viu nenhum justo, mas o Senhor é aquele que te chama para você esquecer e prosseguir mesmo nas falhas, mesmo nos erros, porque a palavra de Deus fala que não viu um justo não, mas é a misericórdia do Senhor nos alcança, e o Senhor ele te chama para cada dia estar próximo dele, para você esquecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, o Senhor te chama para esquecer e prosseguir, porque o apóstolo Paulo ele prosseguiu, ele foi até o final, porque havia uma promessa sobre a vida dele, que convinha que ele anunciasse a palavra nos confins da terra, e ele tinha que ir até Roma, e até Roma ele foi, e a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E eu creio que se você confiar no Senhor de todo o coração, entregar tudo nas mãos dele, confiar no Senhor, o Senhor vai te dar força necessária para você prosseguir até o fim, para que você venha avançar. Louvar-se a Deus e não ficar preso no teu passado, por mais que seja um passado complicado, por mais que seja um passado sofrido, por mais que até mesmo hoje você tenha sofrido pelas decisões que você tomou no passado. Louvar-se a Deus. Às vezes você pode estar sofrendo e falar assim: mas por que eu tomei decisão assim ou assim? Você esteja sofrendo. Mas esqueça isso e siga, porque o Senhor diz na tua palavra: vinde todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E o Senhor quer que você prossiga e não fica preocupado com amanhã, porque o amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. Desde o momento que você decidiu seguir a Jesus, desde o momento que você levantou as mãos para o Senhor, aí uma nova história. Deus está trazendo novas coisas. Louvado seja a Deus. Então entenda isso. Louvado seja a Deus. Descansa no Senhor.
Espera nele, que a demais coisa tudo ele fará. E o Senhor tem coisas grandes, mas é necessário confiar. Louvado seja Deus. Porque o próprio Jesus, ele veio aqui nessa terra. Ele nos ensinou, nos mostrou que o reino dele não era daqui. Louvado seja Deus. Quando ele estava diante de Pilatos, ele falou, se o meu reino fosse daqui, legiões de anjos pelejaria, batalharia por mim. Mas eu não sou daqui, eu vim buscar os meus que haviam se perdido. Porque nossa vida agora pertence ao Senhor. E vale a pena seguir esse Deus, porque o que Ele tem para nós é coisas eternas. Não são coisas passageiras. Louvado seja Deus. E o Senhor, nessa tarde, Ele nos pergunta onde está a nossa alegria. Onde está a nossa alegria? Onde nós estamos depositando a nossa alegria? Será que é em alguma coisa nessa terra? Ou será que nossa alegria está no Senhor? Será que nossa alegria está, como o salmista Davi mesmo falou, me alegrei quando disse, vamos à casa do Senhor? Será que essa é a nossa alegria? Ou será que nossa alegria é em algo nessa terra? Porque muitas vezes nós andamos tristes, às vezes nós se frustramos por coisas às vezes que não acontecem do nosso jeito. Muitas vezes não acontece das nossas maneiras, mas nossa alegria sempre tem que estar no Senhor, sabendo que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele nos conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece nossas fraquezas. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele sentiu nossas dores, sentiu nosso sofrimento. Então Ele sabe o que tu sente. Às vezes alguém que está do teu lado não sabe o que você está sentindo, mas teu Deus sabe e conhece todas as coisas. Louvado seja Deus. E sabe o que é melhor. Louvado seja Deus. Mas Ele manda você esquecer. Não ficar preso. Não fica preso nesse algo que passou. Louvado seja Deus. Mas confia nele de todo o coração. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é galardoador daqueles que buscam. Louvado seja Deus. Pedro mesmo falou, Senhor, eu tenho largado tudo para te seguir. O que nós ganharemos? O Senhor falou, ganhará 100 vezes mais. E por fim a vida eterna, que não tem preço. Porque a vida eterna não tem preço. Porque é para sempre. Nessa terra tudo é passageiro. Tudo vai ficar. Por isso que o Senhor nos exalta. Louvado seja Deus a não amar esse mundo, nem que nesse mundo há. Louvado seja Deus não amar. Porque o Senhor veio nos libertar do pecado, o pecado terrível que nos prendia. E Ele é o libertador das nossas almas. Louvado seja Deus. E o Senhor não quer que você pare nessa caminhada, não. O Senhor quer que você prossiga. O Senhor quer que você continue perseverando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Por mais, louvado seja Deus que tem um adversário que venha querer te acusar. Por mais que ele venha te acusar, querer trazer o seu passado de volta. Mas tem um que te comprou. Tem um, louvado seja Deus, que te cobre com teu sangue. Tem um que te amou de tal maneira. Louvado seja Deus que morreu por ti. E o teu sangue nos perdoa, nos limpa de todo pecado. Louvado seja Deus, pois que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Pois nós estamos debaixo da graça, nós somos justificados pela graça que é em Cristo Jesus. Ele pagou o preço, louvado seja Deus. Então, por mais que o adversário venha te acusar, louvado seja Deus, esqueça esse algo que tem te prendido. Esqueça isso que tem te prendido e prossiga. Prossiga. Não pare nessa caminhada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Prossiga firme. Confiando no Senhor de todo o coração. Louvado seja Deus. Que você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena seguir a Jesus até o fim. Vale a pena saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Jesus quer que você prossiga. Você prossiga esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Prossiga, não pare nessa caminhada. Por mais que muitas coisas possam não estar acontecendo do jeito que tu espera, mas eu quero dizer para você nessa tarde que os caminhos do Senhor são melhores. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Louvado seja Deus. Mas confia no Senhor de todo o coração. De todo o coração.
Não se apoie em seus próprios caminhos. Confia nele e as demais coisas, tudo ele fará. Louvado seja Deus, porque esse Deus ele nos ama e ele é galardoador. Louvado seja Deus, e grande é em misericórdia. Louvado seja Deus. Então entenda, porque muitas vezes nós somos difíceis, né, meus irmãos? Muitas vezes nós somos difíceis para lidar com perca, né? E muitas vezes nós somos difíceis também para esquecer, né? Mas a palavra de Deus fala para nós esquecer, porque é perdendo aqui para ganhar a vida eterna, meus irmãos. Então vamos ficar firmes no Senhor, que Deus os abençoe. Louvado seja Deus que está ouvindo essa palavra. Continua prosseguindo, continua deixando as coisas que atrás ficam, continua prosseguindo, porque o Senhor, lá na frente você vai ver que vai valer a pena. Como Abraão, louvado seja Deus, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da terra da tua parentela e prossiga para a terra que eu te darei. E o Senhor tem falado isso para você, louvado seja Deus, para não ficar preso não. Louvado seja Deus o teu passado, mas prosseguir porque o Senhor tem coisas grandes e firmes. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, né? Meus irmãos, minhas irmãs estão ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço do seu amigo pastor Júlio Ferreira. Fica com Deus e amém.